As feridas do seu passado estão moldando o seu destino? A verdade que Carl Jung tentou te avisar. Há um ponto na vida em que você começa a perceber que aquilo que te fere não é apenas o que aconteceu, mas o que permanece dentro de você muito depois que tudo terminou. É como se certa parte da sua história estivesse congelada no tempo, esperando que você voltasse para buscá-la. No entanto, por muitos anos, você segue adiante sem olhar para trás, não por falta de coragem, mas por sobrevivência. Em algum momento você precisou se afastar dessa dor para continuar vivendo. E esse afastamento, embora necessário, criou um vazio que hoje tenta se manifestar. Esse vazio não é ausência, ele é presença. Presença do que precisa ser visto. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra, mas essa luz não entra com suavidade. Ela entra abrindo portas que você manteve trancadas por muito tempo. E quando essas portas começam a se mover, você sente o impacto. Não é uma dor nítida, definida. É um incômodo que se mistura com memórias vagas, com sensações difusas, com pensamentos que surgem do nada. É como se seu corpo inteiro estivesse tentando te contar uma verdade que sua mente ainda não consegue traduzir. É por isso que, muitas vezes, o despertar começa com desconforto. Porque a consciência tenta emergir exatamente onde você tentou se esconder. A ferida, nesse estágio, não quer te dominar. Ela quer te alcançar, quer te chamar de volta para o lugar em que parte de você ficou aprisionada. Aquele instante em que algo foi grande demais, profundo demais, rápido demais para ser compreendido. E quando essa parte perdida começa a se aproximar, você sente como se estivesse revivendo emoções que não fazem sentido no presente, mas que ainda vivem no passado. É aqui que você começa a perceber que há camadas dentro de você que nunca foram completamente tocadas. Camadas de medo, de abandono, de rejeição, de insegurança, de inadequação. Mas também camadas de força, sensibilidade e intuição. Camadas que ficaram escondidas debaixo da dor. A ferida não guarda apenas sofrimento, ela guarda potência. E quando ela se movimenta, é essa potência que também tenta emergir. O problema é que, antes da potência vir à tona, é preciso atravessar a névoa que a protegeu por tanto tempo. Neste primeiro movimento interno, você começa a ver que seus padrões não surgem do nada. Eles nascem desse ponto específico, dessa interseção entre dor e proteção. Tudo aquilo que você repete, em relacionamentos, escolhas, reações, silêncios, é uma tentativa inconsciente de manter a dor longe e, ao mesmo tempo, de fazê-la ser vista. É esse paradoxo que cria ciclos. Ciclos que, de fora, parecem falta de sorte, falta de percepção, falta de controle. Mas de dentro, são apenas pedidos de reconhecimento. Porque nada que fica invisível pode ser curado. E é nesse momento que você começa a se perguntar: por que isso continua voltando? Por que eu continuo vivendo as mesmas situações? Por que sempre encontro pessoas que despertam tanto em mim? A resposta não está no mundo, mas na sua história interna. Você não está atraindo o que te machuca, está atraindo aquilo que carrega uma peça sua que ainda não foi integrada. A vida, ao contrário do que parece, não replica feridas para te punir. Ela replica feridas para te mostrar a chave. O que você sente agora, seja confusão, seja dor, seja repetição, não é sinal de que algo está errado. É sinal de que algo está despertando. Quando a ferida começa a se mover, ela não quer te levar para trás. Ela quer que você volte para buscá-la. Quer que você veja o que ela tentou te mostrar a vida inteira. Quer que você perceba que por trás da dor existe uma parte sua que nunca morreu. Apenas esperou. E é justamente essa parte que começará a se revelar no próximo ponto da jornada. Uma parte que você talvez tenha esquecido, mas que sempre esteve aí. Silenciosa, intacta, pulsante. Há um momento em que você começa a notar que aquilo que se repete na sua vida não é apenas coincidência, nem falta de sorte,
nem destino imutável. É como se algumas experiências voltassem até você carregando a mesma tonalidade emocional, a mesma sensação de perda ou de vazio, mesmo quando tudo ao redor parece diferente. E é neste ponto que a percepção se torna mais afiada. Você percebe que o que retorna não é exatamente a situação, mas a emoção que ela desperta. Jung dizia que a vida repete aquilo que a alma ainda não compreendeu. E quando essa repetição começa a incomodar profundamente, é porque algo dentro de você está pronto para ser visto. Nesse estágio, você começa a enxergar que há um fio invisível conectando suas experiências. Não importa quantas vezes você mude de ambiente, de relacionamento, de trabalho ou de ciclo, a sensação interna permanece. É como se algo sempre te encontrasse, não importa para onde você vá. E esse algo não é um castigo, é um chamado. Um chamado para que você olhe para dentro com uma honestidade que talvez nunca tenha se permitido antes. Porque até agora, você lidou com a vida com a força que tinha. Agora, a vida te convida a lidar com ela com a consciência que você está desenvolvendo. Essas repetições emocionais são como ecos. Ecos de uma parte sua que ainda vive no passado, esperando que você a alcance. E quanto mais você tenta ignorar ou racionalizar, mais ela tenta falar. Às vezes ela fala através de pessoas que te desafiam exatamente nos seus pontos mais sensíveis. Outras vezes, fala através de situações que despertam reações intensas, desproporcionais ao que realmente está acontecendo. E em muitas ocasiões, ela fala através do silêncio. Aquele silêncio incômodo que surge quando você está sozinho e percebe que algo dentro de você não está em paz. É nesse ponto que a jornada começa a se aprofundar, porque você percebe que o problema não é a pessoa que te magoa, nem a circunstância que te frustra, nem a vida que parece insistir em te colocar nos mesmos lugares. O problema, ou melhor, o portal, está dentro. E de repente, você começa a se fazer uma pergunta diferente das que sempre fez. O que essa situação está tentando me mostrar sobre mim? Essa pergunta não vem da mente, ela vem da alma, e quando vem, ela muda tudo. Porque quando você percebe que tudo aquilo que se repete carrega um símbolo, uma chave, uma mensagem, sua relação com a dor muda. Ela deixa de ser um obstáculo e começa a ser um mapa. Mapa que aponta para a parte de você que precisa ser tocada, compreendida, integrada. Você percebe que não está lutando contra o mundo. Está lutando contra algo que sua alma tenta te mostrar há anos. E enquanto você continuar resistindo, a vida continuará insistindo. É aqui que muitas pessoas se confundem. Acreditam que a repetição é sinal de fracasso, quando na verdade é sinal de prontidão. A vida só repete o que você está preparado para transformar. Ela não te entrega a cura antes que você tenha a estrutura interna para recebê-la. E a repetição é a linguagem do inconsciente dizendo: agora. É agora que você precisa olhar para isso. E pouco a pouco você começa a perceber que essas situações não surgem para te machucar de novo, mas para te mostrar onde você ainda se abandona, onde ainda se diminui, onde ainda se trai. A repetição revela o ponto exato em que você se afastou da sua essência. E ao enxergar isso, algo se abre. Não uma solução imediata, não uma certeza absoluta, mas uma abertura, um espaço interno onde a consciência começa a agir antes do padrão, onde você começa a observar antes de reagir, onde o passado perde parte do seu poder e a alma ganha voz. Esse é o momento em que o ciclo começa a se desfazer. Porque o padrão só existe enquanto é inconsciente. No instante em que você o percebe, a repetição perde a força, mesmo que ainda tente parecer real. É como se uma luz tivesse sido acesa num quarto que estava apagado por anos. Você ainda pode tropeçar, mas já enxerga onde está pisando. E é exatamente neste ponto que a transformação começa. Quando você entende que o que volta não é a dor, mas o convite. O convite para reencontrar a parte de si que ficou perdida no momento em que tudo começou. E é essa parte, essa criança ferida, esse fragmento congelado,
essa sombra silenciosa que você começará a reconhecer no próximo passo da jornada. Quando você começa a perceber a repetição, algo importante acontece dentro de você. Uma parte antiga da sua história começa a se mover. Não é uma lembrança clara, nem um pensamento estruturado. É uma sensação. Uma espécie de aproximação interna, como se algo que esteve quieto por muito tempo finalmente tivesse encontrado espaço para emergir. Essa parte é a raiz da ferida. Não o acontecimento em si, mas a versão de você que viveu aquilo e não conseguiu compreender. Uma versão que ficou presa no tempo, congelada no exato instante em que a dor se formou. Essa versão não desaparece. Ela permanece viva dentro de você, esperando que você retorne, e quando ela sente que sua consciência está pronta para tocar esse território, ela começa a se revelar. Às vezes, se revela como sensibilidade aumentada. Outras vezes, como medo sem explicação. Em muitos casos, como reações emocionais intensas e desproporcionais ao presente. E embora tudo isso pareça um retrocesso, na verdade é o oposto. É a parte mais frágil de você tentando ser vista pela primeira vez. Jung dizia que aquilo que não é integrado retorna como destino, mas antes de retornar como destino, retorna como sombra. A sombra não é apenas aquilo que você rejeita, é tudo o que você não conseguiu sentir por completo. Tudo o que foi emocionalmente esmagador demais. Tudo o que precisou ser escondido para que você pudesse seguir adiante. E quando a sombra começa a emergir, você sente como se estivesse diante de algo maior que você. Mas essa sensação surge porque você está olhando a partir do adulto que esqueceu que um dia foi criança, porque é exatamente isso que começa a se movimentar agora. A criança emocional dentro de você. Não a imagem literal da infância, mas o estado psicológico que ficou preso ao momento da dor. A parte que não teve recursos para compreender o que acontecia. A parte que concluiu de forma limitada que era pequena demais, fraca demais, inadequada demais, indigna demais, invisível demais. E essas conclusões tão profundamente absorvidas se tornaram as lentes através das quais você enxerga a vida até hoje. Essa criança interior não quer te levar de volta ao sofrimento. Ela quer que você vá buscá-la. Ela quer que você reconheça que ela ainda existe, que ainda sente, que ainda espera. É por isso que ela se manifesta através de gatilhos que parecem irracionais. Ela tenta te chamar, tenta te avisar que você cresceu, que agora tem força para carregá-la, para ouvi-la, para acolhê-la. E pela primeira vez você consegue sentir o movimento desse encontro acontecendo. Mas essa aproximação não é suave. Ela mexe com você. Ela ativa memórias que você não lembrava, mas que seu corpo guardou. Ela traz à tona uma vulnerabilidade que você tentou esconder por anos. Ela faz você perceber que, apesar de ser adulto, ainda existe uma parte sua que se sente pequena. E essa parte não desaparece enquanto você continuar fingindo que ela não existe. Ela só se transforma quando você decide olhá-la nos olhos, não para julgá-la, mas para reconhecê-la. É nesse momento que algo extraordinário pode acontecer. Você começa a perceber que sua dor não fala com a sua idade atual. Ela fala com a idade emocional em que a ferida se formou. As reações desproporcionais deixam de parecer fraqueza e começam a parecer explicáveis. O medo deixa de parecer irracional e começa a ter origem. A vergonha deixa de parecer defeito e começa a revelar contexto. Nada disso é falha, tudo isso é história. E quando você entende isso, a relação com a própria dor muda completamente. Você deixa de se culpar, de se exigir, de se cobrar por não conseguir superar. Porque você percebe que não se trata de superar, trata-se de integrar. Integrar o que ficou perdido. Integrar o que ficou preso. Integrar o que foi deixado para trás porque era grande demais para ser sentido. Essa integração começa com uma simples mudança de postura. Parar de fugir. Parar de evitar. Parar de se esconder de si mesmo.
Começar a chegar perto, começar a ouvir, começar a permitir que a criança interior, essa parte tão antiga e tão viva, se manifeste. Não com escândalo, mas com verdade. E quando você permite essa aproximação, um novo espaço se abre dentro de você. Um espaço de reconciliação, de reencontro, de cura. No próximo passo dessa jornada, esse espaço começará a se tornar mais claro, porque quando você reconhece a criança interior, você não apenas a vê, você começa a entender tudo o que ela precisou sacrificar para te manter vivo emocionalmente. E é nesse reconhecimento que a cura se aprofunda. Quando você finalmente permite que essa parte esquecida de si mesmo se aproxime, algo começa a se revelar com mais clareza. A criança interior não está apenas ferida. Ela está cansada. Cansada de carregar conclusões que não lhe pertenciam. Cansada de se responsabilizar por dores que não foram culpa dela. Cansada de tentar interpretar silenciosamente acontecimentos que eram grandes demais para sua compreensão. Cansada de ter sido deixada sozinha no exato momento em que mais precisava ser acolhida. E ao olhar para ela com sinceridade, você começa a perceber que tudo aquilo que você julgou como falha pessoal, a insegurança, o medo, a dificuldade em confiar, a sensação de inadequação, foram, na verdade, estratégias de sobrevivência criadas por essa parte que só queria te proteger. A criança emocional fez o que pôde com o pouco que tinha. Ela concluiu o que precisava concluir para evitar uma dor ainda mais profunda. Ela se encolheu, se moldou, se calou, se endureceu. E ao fazer isso, te manteve vivo emocionalmente. Mas agora que você cresceu, as estratégias dela já não fazem sentido. O que um dia te salvou, hoje te limita. O que um dia te protegeu, hoje te aprisiona. E é exatamente isso que a alma tenta te mostrar quando traz a ferida à tona novamente. Não que você está regredindo, mas que está carregando conclusões antigas demais para quem você é agora. Conclusões que precisam ser reformuladas, não eliminadas, transformadas. A criança interior não precisa desaparecer. Ela precisa ser atualizada. Precisa entender que o tempo passou, que você se tornou alguém capaz de carregar o que ela não pôde. Precisa sentir que não está mais sozinha, porque grande parte da sua dor atual não vem da ferida em si, mas da sensação de que ainda precisa enfrentar tudo com as mesmas ferramentas que tinha quando era pequeno. E você não precisa. Você não é mais aquela criança que não sabia para quem pedir ajuda. Você não é mais aquele ser frágil tentando decifrar um mundo que parecia grande demais, mas de certo modo, ainda vive como se fosse. É nesse ponto que a consciência começa a se expandir, porque você percebe a diferença entre sentir "eu não sou suficiente" e perceber que essa frase nasceu de um contexto emocional que não existe mais. Percebe que o medo de ser abandonado nasceu de ausências que não têm relação com seu presente. Percebe que a sensação de não merecer nasceu de olhares que não sabiam ver sua sensibilidade. Percebe que a desconfiança nasceu de situações em que você realmente não era compreendido. Nenhuma dessas conclusões era verdade sobre você. Eram apenas interpretações feitas por alguém que não tinha maturidade para entender a complexidade da vida. E quando você percebe isso, a rigidez interna começa a se desfazer. Você deixa de sentir que algo está errado com você e começa a entender que algo aconteceu com você. Isso muda tudo, porque você para de se culpar e começa a se acolher. Para de se cobrar e começa a se escutar. Para de se punir emocionalmente e começa a se libertar do que não é seu. É nesse espaço que surge um dos sentimentos mais transformadores da jornada: compaixão por si mesmo. A compaixão não é pena, não é autoconsolo, não é drama. A compaixão é o reconhecimento profundo da própria humanidade. É quando você olha para a sua história e diz: "Eu entendo por que eu me senti assim." É quando você percebe que sua dor fez sentido, que sua reação fez sentido, que sua proteção fez sentido, e que agora finalmente você pode escolher de outra forma. A compaixão dissolve a culpa, e quando a culpa se dissolve,
a alma ganha espaço para falar. Esse espaço novo dentro de você começa a revelar outra coisa importante: que por trás da criança ferida existe uma essência intacta, uma parte sua que nunca foi tocada pela dor, uma parte que permaneceu preservada, silenciosa, esperando pelo momento certo para voltar. Essa parte é sua força, sua intuição, sua sensibilidade profunda, sua capacidade de amar. E ela só pode emergir completamente quando você libera a criança interior do peso que ela carregou sozinha por tanto tempo. No próximo passo, essa essência começará a se manifestar com mais clareza. Porque à medida que a dor perde força, aquilo que você realmente é começa a aparecer com mais nitidez. E é essa aparição que transforma completamente o seu destino. Quando a criança interior começa a ser reconhecida, algo mágico, ainda que silencioso, acontece. A essência que sempre esteve escondida atrás das defesas começa a se aproximar. É como se uma luz antiga, que permaneceu intacta enquanto você atravessava sombras, finalmente encontrasse espaço para emergir. Essa essência não é um ideal, não é uma versão perfeita de você. Ela é simples, pura, presente e, ao mesmo tempo, profundamente poderosa. Ela é o que você realmente é, antes das feridas, antes dos medos, antes das conclusões equivocadas que moldaram sua identidade por tantos anos. Essa essência começa a se manifestar, não em grandes momentos, mas em sutilezas, no modo como você respira quando está sozinho, na sensação de calma que surge por alguns segundos entre um pensamento e outro, no conforto inesperado que aparece quando você se permite ser verdadeiro, mesmo que ninguém esteja olhando. É como se a alma estivesse testando o terreno, verificando se você está pronto para sustentá-la, para ouvi-la, para segui-la. Porque seguir a alma exige coragem. Ela sempre aponta para aquilo que é autêntico, nunca para aquilo que é confortável. Mas a essência não chega impondo. Ela chega lembrando quem você era antes de se defender, lembrando o que você desejava antes de se machucar, lembrando como você amava antes de ser ferido, lembrando como você se entregava antes de ser rejeitado, lembrando a sensibilidade que você precisou esconder para não se sentir exposto. E a cada lembrança você começa a perceber que a ferida nunca apagou quem você era, apenas cobriu. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, exige que você recupere partes suas que ficaram presas na sombra. E essa essência é uma dessas partes. Ela esteve lá o tempo todo, preservada como um núcleo sagrado que nenhuma dor conseguiu corromper. Por isso, quando ela começa a emergir, você sente uma espécie de reconhecimento. Não é novidade, é reencontro. Como se estivesse finalmente voltando para casa depois de anos vagando por caminhos que nunca foram totalmente seus. É aqui que a jornada se aprofunda ainda mais, porque a essência não retorna para que você a admire. Ela retorna para que você a viva, para que você a incorpore, para que suas escolhas, suas relações, seus limites e seus caminhos passem a refletir esse núcleo verdadeiro. E isso exige um movimento crucial: deixar de se identificar com as conclusões antigas. Perceber que o sentimento de não ser suficiente não vem da sua essência, vem da ferida. Que o medo do abandono não vem da sua alma, vem da criança emocional. Que a autoproteção exagerada não vem do seu ser, vem do ego que tentou te manter a salvo. E quando essas distinções começam a ficar claras, você passa a sentir que existe uma parte em você que nunca sofreu, nunca teve medo, nunca se diminuiu. Essa parte observa, essa parte compreende, essa parte sabe. E é essa parte que começa a assumir o lugar que antes era ocupado pelas respostas automáticas criadas para sobreviver à dor. Mas essa mudança não acontece de uma vez. A essência é paciente. Ela aparece em camadas como ondas suaves que vêm e vão, cada vez um pouco mais próximas da superfície. Você a sente quando está em silêncio, quando escolhe algo que te honra, quando diz não sem culpa, quando se coloca como prioridade sem se sentir egoísta.
quando percebe que merece o que sempre desejou, quando entende que não precisa de aprovação para existir, quando pela primeira vez se sente inteiro por dentro. E é interessante notar como, quando essa essência começa a florescer, sua relação com o passado muda completamente. A ferida deixa de parecer gigante, o padrão deixa de parecer imbatível, o medo deixa de parecer absoluto, porque agora há dentro de você algo mais forte do que tudo isso: consciência, presença, autenticidade, a alma. E é essa força silenciosa que começa a moldar seu destino, como se estivesse reorganizando sua vida de dentro para fora. A essência te guia não através de pressão, mas através de clareza. Ela sussurra: não é por aqui. Quando você tenta retornar a padrões antigos, ela diz: é isso. Quando você encontra algo que realmente ressoa, ela te faz sentir leve quando você toma decisões alinhadas, e pesada quando tenta forçar situações que não pertencem mais ao seu caminho. Ela se torna um farol interno, discreto, mas implacável. Quanto mais você a segue, mais a vida começa a se ajustar ao que é verdadeiro, e menos espaço sobra para aquilo que era apenas sobrevivência. Mas para que essa essência possa assumir seu lugar de forma plena, há algo que ainda precisa acontecer. Você precisa confrontar a última resistência, a parte sua que teme se tornar quem realmente é. E é exatamente essa resistência, sutil e profunda, que começaremos a explorar agora. Quando a sua essência começa a emergir, não imagine que o processo se tornará fácil. Pelo contrário, é nesse ponto que você encontra a resistência mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderosa: o medo de se tornar quem você realmente é. Esse medo não nasce da ferida, nasce da familiaridade com ela. Porque por mais doloroso que tenha sido viver limitado por padrões antigos, eles eram conhecidos. A dor era conhecida. O ciclo era conhecido. A repetição era previsível. Esse é o paradoxo da mente humana. Preferimos o sofrimento familiar à liberdade desconhecida. Quando você começa a se aproximar de uma versão mais verdadeira de si mesmo, o ego, que por tantos anos te protegeu como pôde, se assusta. Ele teme perder o controle, teme perder a função, teme desaparecer. E por isso, tenta te puxar de volta para o que é conhecido. Ele usa pensamentos que soam como verdades profundas, mas que na verdade são reflexos de memórias antigas. Pensamentos como: isso não vai dar certo, vai ser igual antes, não é seguro se abrir, não confie tanto, não se exponha, não escolha isso, você não é capaz, isso não é para você. Eles não surgem para te destruir, surgem para te manter protegido dentro de um mundo baseado no passado. Esse medo da expansão é o último guardião da sombra. Ele se apresenta através de dúvidas, sabotagens sutis, distrações que parecem inocentes, escolhas impulsivas que te afastam de quem você é, buscas por validação externa, a tentação de reabrir portas que você já havia conseguido fechar. Ele não aparece de forma ameaçadora, aparece de forma convincente. Ele imita sua voz. Ele se disfarça de prudência. Ele veste a máscara da lógica. É por isso que muitas pessoas confundem resistência com intuição. Mas há uma diferença clara entre elas. A intuição é tranquila, a resistência é barulhenta. Nesse ponto da jornada você começa a sentir uma divisão interna. Parte de você quer avançar, expandir, respirar algo novo. A outra parte tenta te segurar, te reduzir, te encolher. É como se houvesse dois caminhos diante de você: o caminho da alma e o caminho da proteção. O primeiro é leve, ainda que desconhecido. O segundo é pesado, ainda que familiar. E por instantes você pode sentir que está oscilando entre os dois sem saber qual escolher. Mas no fundo, você sabe, sempre soube, porque a alma fala através da expansão, enquanto o medo fala através da contração. A resistência também aparece quando você se aproxima de algo que realmente importa. É quando surgem oportunidades alinhadas, conexões verdadeiras, possibilidades de amor, de crescimento,
de realização, e, imediatamente, o medo tenta te convencer de que você não está preparado, porque nada assusta mais o ego do que a possibilidade de você descobrir que é capaz de muito mais do que acreditou a vida inteira. Ele teme que, ao entrar nessa nova versão, você perceba que nunca precisou das defesas que ele construiu. Mas há algo profundamente importante aqui. A resistência não é um sinal para desistir. Ela é o sinal de que você está exatamente onde precisa estar. A alma não gera resistência, ela gera fluxo. Quem resiste é o ego, e ele só resiste quando percebe que está diante de algo transformador. Quando você sente medo, dúvida ou autossabotagem crescente, não significa que está indo na direção errada. Significa que está chegando perto demais da liberdade. Esse é o momento em que você precisa aprender a se observar. Não lutar contra o medo, não reprimi-lo, não tentar silenciá-lo. Apenas observar. Porque quando você observa, você cria distância. E quando cria distância, deixa de se confundir com ele. O medo aparece, mas você não se torna o medo. A dúvida aparece, mas você não se torna a dúvida. A resistência aparece, mas você não se torna a resistência. E aos poucos, você percebe que há dentro de você uma parte que é maior do que isso, uma parte que observa, uma parte que compreende, uma parte que sabe. Essa parte é a consciência. E quando a consciência ocupa espaço suficiente, o medo perde força. Ele não desaparece. Ele se reorganiza. Ele passa a existir sem comandar. Ele passa a falar sem ser obedecido. Ele passa a subir à superfície sem desviar seu caminho. E isso, embora pareça sutil, é um dos maiores saltos da jornada. O dia em que você percebe que pode sentir medo e ainda assim seguir. Porque o medo não desaparece antes do movimento. Ele desaparece dentro dele. E é justamente essa travessia entre medo e verdade que abre a porta para a transformação profunda que virá no próximo passo. O momento em que você finalmente começa a responder à vida de um lugar novo, não mais guiado pelo passado, mas pela alma. Há um ponto na jornada em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não é um momento grandioso, não é uma iluminação abrupta, não é uma epifania cinematográfica. É algo mais sutil e, por isso, mais verdadeiro. De repente, você percebe que começa a reagir de outra forma às situações que antes te dominavam. Aquilo que antes te abalava profundamente, agora apenas toca a superfície. O que antes disparava tempestades internas agora gera questionamentos mais suaves, quase curiosos. É como se você tivesse descoberto um novo espaço dentro de si. Um espaço onde a vida não chega para te engolir, mas para ser observada. Esse é o ponto em que você começa a responder à vida a partir da alma, não mais a partir da ferida. E essa mudança, apesar de discreta, é uma das mais importantes de toda a jornada. Porque pela primeira vez, você deixa de agir movido pelo passado e começa a agir movido pela consciência. Você deixa de repetir reações automáticas, instintivas, criadas no momento da dor, e passa a responder com presença, com lucidez, com coerência. É nesse instante que você percebe que, embora ainda existam emoções desafiadoras, elas já não te arrastam como antes. Algo em você se fortaleceu. Algo em você se expandiu. A grande revelação desse ponto não é que a dor desaparece, mas que você deixa de se identificar com ela. Ela surge, porque faz parte da experiência humana, mas você a reconhece como sensação, não como identidade. Ela passa, como nuvem, e isso muda absolutamente tudo, porque uma vida moldada pela dor é uma vida limitada, mas uma vida em que a dor é apenas um movimento temporário é uma vida em que você, pela primeira vez, tem espaço para existir. É também nesse estágio que você começa a se surpreender consigo mesmo. Situações que antes te tiravam o chão agora te fazem refletir. Conversas que antes te feriam agora te revelam. Conflitos que antes te derrubavam agora te fortalecem. Você não endurece, você aprofunda. A alma nunca cria armadura,
Ela cria raiz. E quando você cria raiz, nada externo te controla da mesma forma. Você passa a se perguntar: o que isso está me mostrando? Em vez de: por que isso está acontecendo comigo? Essa mudança de pergunta é a prova de que a consciência está no comando. E gradualmente, você começa a perceber algo ainda mais profundo. Suas escolhas começam a mudar. Não porque alguém te disse o que fazer, não porque você está tentando seguir um padrão espiritual idealizado, mas porque a sua vibração interna mudou. Você começa a se afastar de pessoas, lugares e ciclos que vibram na frequência da ferida. Não por revolta, mas por incompatibilidade energética. Não há drama, não há briga, não há ruptura agressiva. Há apenas a sensação de que aquilo não ressoa mais, de que não cabe mais, de que não alimenta mais a alma. Ao mesmo tempo, você começa a se sentir atraído por experiências que antes pareciam inacessíveis. Pessoas que te enxergam com profundidade. Caminhos que antes pareciam grandes demais. Possibilidades que antes pareciam distantes. Não porque tudo mudou magicamente, mas porque você mudou o suficiente para se permitir receber. A alma começa a atrair aquilo que a nutre, porque finalmente tem espaço para isso. O que antes era barreira interna, agora se torna portal. E é aqui que a jornada se torna inevitavelmente transformadora. A vida começa a responder à sua mudança interna. Não como recompensa, mas como reflexo. Tudo o que você vive a partir desse ponto passa a carregar uma tonalidade nova. Você sente mais clareza ao tomar decisões. Sente mais firmeza ao colocar limites. Sente mais leveza ao se afastar do que não funciona. Sente mais abertura para o amor. Sente mais presença na própria vida. Sente mais verdade em cada gesto. E pela primeira vez, você percebe que a alma não é uma voz distante tentando te guiar. Ela é quem você é quando para de se esconder, quando para de se diminuir, quando para de viver a partir da dor. A alma é você, e é ela que começa a moldar seu destino agora. Mas antes que essa transformação se consolide, existe um movimento final que precisa acontecer. Compreender como essa nova consciência começa a reescrever, na prática, sua relação com os outros. Especialmente com aqueles que tocaram suas feridas mais profundas. E é sobre isso que vamos explorar agora. Quando você começa a responder à vida a partir da alma, e não mais da ferida, algo inevitável acontece. Sua forma de se relacionar com os outros muda profundamente. Não porque você decide conscientemente ser diferente, mas porque seu campo interno muda. E quando seu campo muda, tudo o que se relaciona com ele também se transforma. Relações não se sustentam apenas por afinidade, elas se sustentam por frequência. Quando sua frequência muda, sua experiência com o outro muda junto. Você passa a enxergar com uma lucidez que antes não existia, como cada pessoa que cruzou seu caminho tocou, de alguma forma, partes específicas da sua história. Alguns tocaram sua luz, outros tocaram sua dor. Alguns despertaram sua coragem, outros despertaram sua vulnerabilidade. Alguns te acompanharam em momentos de expansão, outros te acompanharam em momentos de queda. E cada um, sem exceção, foi um espelho, ainda que você só consiga ver isso agora. Nesse ponto da jornada, você começa a perceber que muitos dos conflitos que viveu não tinham a ver com o presente, mas com a dança invisível entre feridas e feridas. A sua ferida encontrava a ferida do outro, e ambas se defendiam, se atacavam, se retraíam ou se confundiam. Isso explica por que certas relações eram intensas demais, frágeis demais, difíceis demais. Não eram relações ruins. Eram relações que carregavam fragmentos do que vocês não conseguiam ver em si mesmos. A dor se encontrava com dor. E isso nunca produz leveza. Mas agora que você começa a viver a partir da consciência, o movimento muda. Você já não se relaciona para suprir um vazio, provar um valor, evitar um medo ou confirmar um padrão. Você se relaciona a partir da presença. E quando a presença entra na relação, a dinâmica muda.
mesmo que a outra pessoa não mude nada, porque sua reação muda, sua leitura muda, seu centro muda. Situações que antes pareceriam rejeição, agora se revelam como limites saudáveis do outro. Atitudes que antes despertavam insegurança, agora se mostram como questões do outro, não suas. Silêncios que antes te feriam, agora te levam para dentro, para a calma, não para a ansiedade. A alma interpreta a vida de forma completamente diferente da ferida. E isso cria uma espécie de reorganização silenciosa em todas as suas conexões. Você também começa a perceber que algumas relações não conseguem acompanhar seu novo movimento. E isso não é fracasso, é maturidade espiritual. Existem vínculos que só conseguem existir enquanto você está na vibração da dor. Quando você se cura, eles deixam de encontrar espaço. Não por maldade, mas por incompatibilidade. É como se você e o outro estivessem em salas diferentes, tentando conversar por portas trancadas. A conexão não desaparece com ruptura. Ela desaparece com consciência. E, ao mesmo tempo, novas relações começam a surgir. Relações mais leves, mais recíprocas, mais calmas. Pessoas que se aproximam, não porque querem te completar, mas porque reconhecem sua verdade. Pessoas que não exigem que você abra mão de si para ser amado. Pessoas que carregam uma maturidade emocional que conversa com a sua. Pessoas que não se assustam com a sua profundidade, porque também têm profundidade. Essas relações não chegam como intensidade, mas como estabilidade. Não chegam como euforia, mas como paz. E paz, quando você já passou pelo caos, é a coisa mais transformadora que existe. E há ainda outro movimento importante acontecendo nesse ponto. Sua capacidade de amar muda. Não o amor romântico idealizado, mas o amor essencial. O amor que você tem por si mesmo, pelo mundo, pelo caminho que percorreu. Esse amor não nasce da conquista, nem de ser correspondido, nem de ser visto. Ele nasce do encontro com a própria alma. Quanto mais você se encontra, mais amor você é capaz de oferecer. E quanto mais amor você sustenta, mais o mundo ao seu redor começa a refletir isso. Mas esta etapa da jornada traz uma pergunta inevitável. Como continuar caminhando com o coração aberto quando a vida ainda traz desafios, quando ainda existem dores, quando ainda há partes suas em processo de cura? Como amar sem se perder? Como se entregar sem se apagar? Como manter a consciência viva no meio das imperfeições humanas? E é exatamente essas perguntas, as mais delicadas e as mais humanas, que nos conduzem ao próximo e penúltimo movimento desta jornada. O momento em que você aprende a construir uma nova vida sem usar a dor como guia. Quando você chega a este ponto da jornada, algo profundo começa a se revelar. Pela primeira vez, você se vê diante da possibilidade real de construir uma vida que não nasce da dor, mas da consciência. Uma vida que não é moldada por feridas, medos ou repetições inconscientes, mas pela clareza da alma. E esse momento, apesar de ser libertador, também traz um desafio silencioso: aprender a viver sem usar o sofrimento como referência. Por mais estranho que pareça, a dor cria um tipo de identidade. Ela oferece padrões previsíveis, mesmo que dolorosos. Ela define limites que você aprende a respeitar por medo. Ela cria narrativas que se tornam parte de quem você acredita ser. Por muitos anos, você pode ter se guiado por essas narrativas, evitar situações, pessoas ou caminhos porque lembravam experiências antigas, fazer escolhas menos expansivas por acreditar que não merece mais, permanecer em ciclos por achar que é o máximo que a vida pode te oferecer. A dor gera uma espécie de mapa, torto, mas familiar. Mas agora que você começou a se mover pela consciência, esse mapa se desfaz. Ele perde o sentido. Ele deixa de servir. E isso provoca uma sensação nova, quase desconcertante. Você se percebe diante de um território interno ainda não explorado. Sem rotas prontas, sem caminhos antigos, sem trilhas marcadas. É como se a vida te devolvesse a possibilidade de começar de novo, mas sem te dizer exatamente como.
É nesse ponto que muitas pessoas sentem um vazio inesperado. Não um vazio de falta, mas um vazio de espaço, de abertura, de horizonte. É a alma dizendo: escolha. E essa escolha exige algo que, para quem viveu por muito tempo na vibração da ferida, pode parecer assustador: responsabilidade espiritual. Porque agora, você não reage, você cria. Não repete, você escolhe. Não se esconde, você se posiciona. Não se contrai, você se expande. E essa expansão exige coragem. A pergunta que começa a surgir não é mais: por que isso está acontecendo comigo? Mas: quem eu quero ser a partir daqui? E essa pergunta, apesar de simples, é uma das mais poderosas da vida, porque ela tira o foco do passado e coloca o foco no propósito. Ela desloca você da repetição para a criação. E ao responder a essa pergunta, você começa a construir uma existência que não tem como base o trauma, mas a verdade da sua alma. Nessa etapa, você percebe que tem a liberdade de escolher caminhos que antes pareciam distantes demais. Percebe que pode estabelecer limites sem sentir culpa, que pode se afastar de situações que já não ressoam, que pode se aproximar de experiências que antes te intimidavam, que pode dizer sim ao que te expande e não ao que te diminui. A vida que antes parecia te empurrar, agora parece te convidar. E esse convite não é para uma perfeição idealizada, é para uma autenticidade profunda. Uma vida alinhada não é uma vida sem desafios. É uma vida em que cada desafio é enfrentado a partir de um lugar interno mais consciente. É quando você entende que o objetivo não é eliminar o medo, mas não deixar que ele decida por você. Não é eliminar o passado, mas entender que ele já não define seu caminho. Não é eliminar a vulnerabilidade, mas aprender a existir com ela, sem se esconder. Essa nova forma de viver também traz uma percepção importante. A dor não desaparece da sua história, mas deixa de ser o centro dela. Ela se transforma em sabedoria, em discernimento, em força silenciosa. E é justamente essa força que permite que você crie uma vida que antes parecia inalcançável. Uma vida que não nasce de fuga, mas de presença. Não nasce de carência, mas de completude. Não nasce de ilusão, mas de verdade. E à medida que você começa a viver dessa forma, algo extraordinário acontece. O futuro deixa de ser uma ameaça e começa a ser um campo de possibilidades reais. Você percebe que não está preso a uma linha de destino escrita pela dor. Você percebe que pode reescrever a si mesmo, pode redefinir sua narrativa, pode caminhar com a alma e não contra ela. Esse é o ponto de virada. É aqui que a cura deixa de ser processo e se torna estado. Um estado de estar consciente, de estar presente, de estar inteiro. E quando você alcança esse estado, algo ainda mais profundo se revela. Algo que Jung sabia, mas que só pode ser compreendido após a travessia. Que aquilo que você ilumina deixa de te controlar e passa a te conduzir. E é desse lugar, o lugar onde a sombra foi integrada e a alma desperta, que nasce a conclusão desta jornada. Não como encerramento, mas como início. Há um instante, quase imperceptível, em que você percebe que não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Não porque todas as feridas desapareceram, não porque a vida ficou perfeita, não porque o passado foi apagado, mas porque algo dentro de você mudou de lugar. A consciência que antes ficava escondida atrás do medo, agora está à frente. A alma, que antes murmurava por baixo da dor, agora fala com clareza, e você, pela primeira vez em muito tempo, sente que pode caminhar sem estar sendo puxado por forças que não compreendia. Esse instante não chega com euforia. Ele chega com um silêncio diferente. Um silêncio que não pesa, mas acolhe. Um silêncio que não assusta, mas revela. Um silêncio que diz: acabou o tempo de sobreviver. Agora começa o tempo de viver. É nesse momento que você entende a profundidade de tudo o que atravessou. Não como drama,
mas como rito de passagem. Não como castigo, mas como caminho. Não como fraqueza, mas como despertar. Quando Jung falava sobre iluminar a sombra, ele não estava falando sobre destruir o passado, mas sobre impedir que o passado continue governando sua vida sem que você saiba. A sombra iluminada não desaparece, ela se integra. Ela se transforma em ferramenta, em sabedoria, em força. E é exatamente isso que acontece quando você chega ao final dessa jornada. Você percebe que aquilo que um dia te feriu, agora te ensina. Aquilo que te limitou agora te liberta. Aquilo que te aprisionou agora te expande. Não porque a dor mudou, mas porque você mudou. A ferida agora não é mais um ponto de repetição, é um ponto de referência. Ela te mostra o quanto você cresceu, o quanto você já não reage como antes, o quanto você já não se abandona como antes, o quanto você já não se esconde como antes. E essa percepção, por mais sutil que seja, é uma das maiores provas de cura que existem. Você percebe que aquilo que antes te governava hoje apenas toca sua superfície, sem te dominar. E é nesse espaço de liberdade interna que a vida começa a se reorganizar de forma natural. Caminhos que pareciam fechados começam a se abrir. Relações que eram caóticas começam a se dissolver ou a se transformar. Chamados que estavam silenciados começam a voltar à tona. A vida agora não se move contra você, ela se move com você. Porque você deixou de caminhar contra si mesmo. E algo ainda mais profundo acontece aqui. O destino deixa de ser uma força externa que empurra sua vida e passa a ser expressão da sua consciência. Você começa a ver que o futuro não está escrito no passado, mas no nível de presença que você sustenta hoje. Quanto mais consciente você se torna, mais claro fica o caminho à sua frente. Quanto mais conectado à alma você está, mais a vida parece responder com sincronicidade, com coerência, com sentido. A verdade que Jung tentou avisar, e que poucos compreendem até viverem, é que aquilo que você evita dentro de si se torna exatamente o que te controla. Mas aquilo que você acolhe se torna exatamente o que te liberta. Você não precisa mais lutar contra a sombra. Você precisa apenas iluminá-la. E a luz que a ilumina não vem de fora. Nunca veio. Ela sempre esteve dentro de você, esperando que você tivesse coragem de olhar para onde doía. Agora que você olhou, algo se conclui. Não a vida, não os desafios, não o caminho, mas o ciclo. O ciclo da repetição inconsciente. O ciclo da dor que moldava escolhas. O ciclo do medo que definia limites. Esse ciclo sim se encerra aqui, e o que se inicia é algo completamente novo, uma vida conduzida pela alma. E essa vida não é perfeita, mas é verdadeira. Não é estável o tempo todo, mas é consciente. Não é imune à dor, mas é resistente à repetição. É uma vida que cresce em espiral, sempre avançando, sempre expandindo, sempre retornando a si. Porque agora você sabe, tudo o que vem até você é convite. Tudo o que retorna é ensinamento. Tudo o que dói é portal. E tudo o que cura é reencontro. A partir daqui, seu destino deixa de ser moldado pelo que te feriu e passa a ser moldado pelo que você desperta, pela alma que você ouviu, pela luz que você acendeu, pela verdade que finalmente reconheceu. E essa verdade é simples, silenciosa e profunda. Nada no seu passado tem poder para definir quem você se torna quando você finalmente escolhe se ver.